gente no estudo da casa, então. Terça-feira, primeira terça-feira de fevereiro, dia 5, a partir das 8 horas. A gente pede que sempre chegue aí com uns 15 minutos de antecedência para a gente dar o início, né? E também já fica o convite para as pessoas que já estão estudando, que fazem parte, o lembrete para a gente retornar no dia 5. E também já aproveito para convidar essas pessoas que já fazem parte do estudo para que venham na nossa reunião no sábado, dia 2 de fevereiro, às 14 horas. Isso para as pessoas que já estão fazendo parte do estudo. Porque nós iremos começar a montar o planejamento da Mocidade Espírita aqui da casa nessa reunião. Nós teremos aí a integração com a USE Regional Jaú, e onde vai estar presente aqui com a gente o Paulo, o Joaquim, que são lá da Mocidade Espírita de Avaré e Botucatu. Eles já têm essa mocidade formada lá, fazem parte da USE Jaú, e vão estar aqui com a gente para a gente organizar e planejar o início da nossa mocidade aqui também. Isso vai fazer parte também da evangelização infantil. Então, para esse ano, a gente está tendo aí um planejamento bem legal para a gente fazer um trabalho bem legal com as crianças e com os jovens, tá? Inclusive, nós ganhamos esse teclado para fazer uma rifa. Nós não vamos rifar, já vai ficar o primeiro equipamento aí para as crianças, para os jovens começar a trabalhar. Então, a gente pretende aí ter violão, ter flauta, enfim, ter uma série de atividades aí que a gente pretende realizar com os jovens, tá? Fica aí o convite, então. Nós tivemos uma reunião da diretoria aqui na sexta-feira e a gente está precisando de pessoas que saibam costurar, de costureiras que queiram ser voluntárias para vir trabalhar aí com as meninas da oficina de costura e bordado, né? Elas sempre estão fazendo os enxovaizinhos para as gestantes, para os bebês, e então tem vaga, tá, para costureira. O salário é a gratidão de estar aí trabalhando com elas, tá? Toda terça-feira, a partir das 13h30, 14 horas, elas já estão aí. Então, normalmente é desse horário, da 1h30 até 5 horas da tarde. Se você tiver um tempinho disponível nesse período e sabe mexer com as máquinas e com costura, sabe costurar um pouquinho, quiser vir participar com elas aí, a gente agradece. Outra coisa que a gente está iniciando é a questão dos equipamentos para os doentes, né? Então, nós vamos trabalhar com esse sistema de empréstimo de equipamentos, de cadeira de rodas, de colchão d'água, de cadeira de banho, de muleta. Toda essa parte a gente vai começar a fazer. Nós já fechamos um espaço aqui dentro da biblioteca, separamos um espaço ali para a gente começar a condicionar isso. Então, as pessoas que tiverem algum desses equipamentos e queira doar para o centro para a gente fazer esses empréstimos, podem trazer. Mas a gente pede que tragam equipamentos que realmente estejam em condições de uso. Não adianta trazer coisas quebradas, tá? Porque depois a gente não vai ter como consertar isso. Então, equipamentos que tiverem condições de uso, estiverem bons, né, em perfeito funcionamento, se vocês quiserem trazer para a gente vai começar a fazer esse trabalho, então. Primeiro a gente vai adquirir alguns equipamentos também, vamos comprar alguns equipamentos, com mais alguns doados, vamos montar aí um estoquinho para a gente começar a fazer esse trabalho. Inclusive, nós vamos fazer uma parceria com os voluntários, né? Conforme as pessoas vão procurar lá, eles vão retirar equipamentos com a gente aqui, aquilo que eles não tiverem. Enfim, e todas as entidades que precisarem, a gente vai estar emprestando isso de acordo com o que a gente tiver aqui. Tá bom? Ivan, já tomei muito seu tempo. Hoje nós temos o prazer de receber para, como ele diz, prosear? Para prosear um pouquinho com a gente. E vamos deixar nisso. Por favor, Ivan. Um bom dia a todos. É um prazer estar com vocês, rever os amigos. É uma gratidão muito grande. E a gente fica feliz por todas essas notícias que o Roberto traz. E a gente vê que a casa está crescendo, está ampliando, está auxiliando ao próximo. E é esse a nossa missão aqui. Hoje nós vamos falar a respeito A Vida Responde. É uma maneira da gente entender tudo aquilo que a gente vivencia na nossa existência, do nosso comportamento, como que a gente deve empenhar as nossas responsabilidades, de qual maneira a gente deve fazer para que a nossa existência
seja mais harmoniosa, seja mais tranquila, na qual a gente possa tirar mais proveito de tudo isso. A nossa condição evolutiva no planeta Terra diz a todos nós que estamos num planeta de expiações e provas. Mediante a este patamar evolutivo, nós temos que entender que se estamos vivendo nesse planeta de expiações e provas, teremos encontros com dessabores nessa vida. Teremos encontros com períodos amargos, descontentes, mas tudo isso daí vai depender também da nossa condição, da condição de cada um de nós encarar isso. Porque se estamos vivendo nesse padrão evolutivo, cabe a cada um de nós também tomar a ciência e tomar como orientação que isso passa. Tudo na vida passa, queridos amigos. Vivemos em períodos esses que na vida tudo na existência terrena é relativo. Tudo tem um começo, um meio e um fim. E nada nessa nossa existência passa sem ter e sem caber em cada um de nós um aprendizado. Tudo que nós vivemos, vivenciamos, traz para cada um de nós aprendizado em nossa vida. Traz para cada um de nós uma história, um sentido, uma vivência. E essa vivência se amplia sempre em aprendizado. Aprendizado esse que, se a gente começar a prestar atenção, começar a se atentar nos meros detalhes, sabe que tudo isso daí, cada um de nós teria que passar. Teria que passar porque faz parte da nossa história, faz parte de tudo aquilo que vivenciamos em outras existências. E desta maneira, Deus, poder, sabedoria, nos dá a oportunidade de resgatar, de preservar aquele espírito imortal que cada um de nós tem. Tendo nesse sentido a preservação e o aprendizado e a evolução desse espírito, nós temos a condição de reparar os danos que cometemos em outras existências. Reparando, nós vamos nos harmonizando, nós vamos nos equilibrando e vamos ascendendo aos degraus na escala evolutiva. Os estudiosos dizem que o planeta Terra está passando por um período transitório, de um período de evolução. Por isso que estamos vendo tantas coisas que nos chocam. Aqueles espíritos estão tendo, poderá ser até a última oportunidade para se engajarem no processo do bem. Sabemos todos nós que a moeda do bem é capaz de pagar todos os erros que nós cometemos no passado. A moeda do bem, a moeda do amor, esta é capaz de anular todo o processo problemático que nós existemos. Então, tudo que nós poderemos fazer para o bem, nós devemos, de toda forma, nos esforçarmos. Esforçar a tal ponto que devemos quebrar as barreiras, no sentido de fazer o melhor possível da nossa existência. Não perder a reencarnação, como dizem muitos. Fazer com que esta reencarnação vala a pena. Não deixar passar como se fosse uma viagem, sem sentirmos, sem viver
sem que cada um de nós possa ter um sabor nesta vida. Porque problemas, queridos amigos, todos nós os temos, mas dependerá somente de cada um de nós a resolução de cada um desses problemas. Dependerá também do conhecimento, da evolução de cada espírito que está aqui, para poder encarar isso de uma forma amarga ou de uma forma na qual daremos grande aprendizado a cada um de nós. Vamos recordar que foi o próprio Jesus que nos afirmou que seria o conhecimento da verdade capaz de nos libertarmos da cadeia da bestialidade, da enfermidade e da ignorância. Busque a verdade, e a verdade o libertará, diz Jesus. Então, a todo momento, nós temos que buscar esse conhecimento. Nós temos que ir em busca desta liberdade na qual Jesus recomenda a cada um de nós. Nós temos que buscar reconhecer dentro de cada um de nós que somos filhos de Deus, que carregamos a semente divina dentro de cada um de nós. E que se nós estamos passando por um problema, é para o nosso próprio bem, é para o nosso próprio aprendizado. A vertente de cada um de nós de querer alimentá-lo, de querer manifestá-lo, de querer engrandecê-lo, não irá fazer com que esse problema diminua. Muitas vezes faz com que esse problema ganhe grandes dimensões em nossa vida. Toda vez que nós comentamos sobre uma problemática vivida, sobre um problema que cada um de nós enfrenta, nós vivenciamos esse problema novamente. Nós voltamos a esse problema. Aquela pessoa que fica comentando a todo momento, mas olha, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, é uma forma de desabafo, sim. Mas isso não deve virar rotina, porque toda vez que nós falamos desse problema, nós voltamos a esse problema a todo o momento. Isso volta em nossa mente, volta àquela estaca zero, e aquele problema passa por tudo aquilo que nós já vivenciamos e passamos. Então, está com problema? Vamos pedir ajuda, vamos desabafar, mas não vamos fazer com que esse problema seja a nossa monoideia. Que nós tenhamos um leque de opções para verificar que essa problemática não só nós que passamos. Que outras e outras pessoas também passam. E muitas vezes passam por dissabores maiores do que o nosso. E estão ali vivendo em silêncio, pedindo forças para Deus, para que ajude nesse momento de dificuldade. É esta maneira como que nós deveremos verificar a problemática vivida. Toda vez que nós nos debruçarmos, nos depararmos com um obstáculo, uma problemática, em primeiro lugar, vamos lutar para nos livrar desse problema. E em segundo lugar, vamos pedir a Deus ajuda, sabedoria, força para poder transpassar todos esses problemas. O fato de cada um de nós ficar reclamando, se lamentando, fazer com que esses problemas nos destaquem perante a sociedade, isto é uma forma errônea de debater e de passar por esse problema. A Casa Espírita está pronta a ouvir, a orientar e a ajudar você nesse problema. É que cada um de nós tem uma dificuldade muito grande
na hora de enfrentar um problema, porque muitos problemas pedem para cada um de nós mudanças. E toda vez que gera mudança em cada um de nós, muitas vezes nós nos recusamos a mudar. Cada um de nós não quer mudar a maneira como o nosso pai, como o nosso avô, como os nossos ancestrais viveram nesse planeta. O conhecimento traz para cada um de nós orientações que nós devemos mudar, que nós devemos aprender, que tudo muda neste planeta. Que mediante a estas mudanças, sempre voltadas para o bem, sempre voltadas para a vertente do amor, todos, cada um de nós, deve sempre buscar esse aprendizado, esta orientação, para que possa subir na escala evolutiva. Perda de entes queridos, as problemáticas da vida, a falta de condição financeira, tudo isso está presente em nossas vidas. Todos nós podemos passar por esses problemas, mas se nós passarmos por esse problema, vamos ter, em primeiro lugar, aprendizado, vivência, domínio sobre a condição enfrentada, para num dia de amanhã, talvez, nós poderemos até auxiliar a quem está passando pelo mesmo problema que nós estamos passando no dia de hoje. A vivência, a experiência, a dedicação, traz com que cada um de nós equilíbrio, harmonia, para podermos transpor todas as barreiras que a vida e a existência nos impõem. Mas eu gostaria que a minha vida fosse de outra maneira, mas ela não é. Todos nós gostamos de traçar caminhos que muitas vezes se tornam inalcançáveis para cada um de nós. Nós temos que assumir a condição de que cada um de nós possui aqui. Eu gostaria de ser de tal forma, mas não é. Se você é desta forma, assuma, agradeça a Deus a oportunidade que você está tendo pela existência alcançada. Nós sabemos que na parte dos desencarnados, a fila está cada vez maior para que todos possam ganhar o direito novamente à vida terrena, à existência na carne, à existência encarnada. Porque dizem os estudiosos que na existência encarnada é que nós evoluímos, é que nós crescemos. Passamos um período lá no lar espiritual, buscando recursos, estudos, anseios, é que lá a vibração é diferente. Lá parece que tudo se torna mais fácil, mais leve. Quando chegamos aqui, mas o magnetismo da Terra nos puxa muitas vezes a estas decepções. Então, por isso que a doutrina espírita orienta que para cada um de nós, que cada um de nós deve ter e deve buscar a alimentação espiritual. Nós devemos ter em nosso íntimo desejo o anseio de sempre ler coisas positivas, coisas que nos levam à ligação com os espíritos superiores, a própria codificação. Tudo isso faz com que nós começamos a entender e a viver bem melhor. Começamos a verificar
vezes a nossa problemática não é nada. Começamos a verificar que basta algumas mudanças em nossa vida para que as coisas comecem a se acalmar, a se equilibrar. Mas eu gostaria que fosse daquela forma. Mais uma vez, eu digo a cada um de vocês, é necessário que nós aceitemos a nossa condição. Se não é daquela forma, é desta. E sendo desta forma, eu vou agradecer da mesma maneira e vou seguir a minha jornada. Vou seguindo, marchando, olhando para frente, seguindo o meu caminho, para que, na medida que as pessoas vão cruzando, à medida que as pessoas que eu vou tocando, eu posso deixar a minha marca, que eu posso deixar uma gota sequer daquilo que eu estou vivenciando em minha vida. Esta vida na qual todos nós fomos presenteados traz sempre coisas boas, equilibradas e muitas vezes de sabores. Por isso que devemos, em busca do conhecimento, lançar mão de todas essas condições que a doutrina espírita nos traz. Essa literatura que são presenteados por cada um de nós, através das psicografias que nos trazem, através das orientações desses queridos irmãos da espiritualidade, que não ganham nada, senão sequer um sorriso no nosso rosto. Toda vez que nós nos alegramos, eles também se alegram. Toda vez que nós nos entristecemos, eles também se entristecem, porque torcem para que cada um de nós tenha sucesso em sua existência, que seja feliz. A vontade de Deus é que cada um de nós seja feliz nesta vida, que cada um de nós tenha prazer em viver, que entenda o verdadeiro sentido da existência, que nós não estamos aqui apenas para viver uma vida, uma existência a mais. Que cada um de nós tenha aqui uma missão. E esta missão não seria cumprida se cada um de nós não tivesse, não mantesse a sua tarefa. Madre Teresa de Calcutá diz uma coisa muito bacana. Ela compara cada um de nós como se fosse uma gota no oceano. E se nós não tivéssemos aqui esse oceano, com certeza, essa gota iria fazer falta. Por isso você tem uma grande importância mediante a criação divina. Todos nós somos uma engrenagem, que na qual essa engrenagem só virá bem quando ambas funcionam perfeitamente. Allan Kardec também orienta a cada um de nós que o conhecimento de todas as coisas aqui no planeta Terra ainda não nos é possível. Mas, conforme cada um de nós vai evoluindo, vai crescendo espiritualmente, o conhecimento nos é revelado. Porque estamos ainda com um véu em nossos olhos. Precisamos crescer, evoluir mais, para que nós possamos entender ainda as coisas. Então, desta forma, deveremos ir em busca do conhecimento. O Roberto acabou de falar que dia 5 começa as aulas. É importante para quem não está fazendo
quem deseja aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo, que cada um de vocês venha às aulas. Aqui dia 5, lá no Lar Cristão dia 7, o pessoal vai aonde se localiza a casa mais perto. Então todos estão convidados, não é necessário pagar nada, não tem inscrição, é só vir aqui no dia 5, às 7:45, e começar a aprender um pouco mais. Se mora lá perto do Lar Cristão, é dia 7, também às 7:45, e também todos estão convidados, porque o conhecimento é capaz de libertar a cada um de nós. E a Casa Espírita também precisa de trabalhadores. Toda vez que a gente estuda, toda vez que a gente aprende algo, a gente pode presentear aos outros com aquilo que a gente estuda. Então, nós precisamos de trabalhadores do passe, trabalhadores da segunda-feira, que trabalham com os espíritos desencarnados, nas orientações desses espíritos. Mas para poder trabalhar, é necessário o estudo, é necessário o entendimento, é necessário que cada um de nós saiba o que está fazendo aqui. Porque todo trabalho gera também em nós responsabilidade. E essa responsabilidade não pode ser dada apenas sem o conhecimento. Nós temos que ter esse conhecimento para ter firmeza, para poder dirigir, para poder orientar a esses espíritos que vêm aqui em busca de ajuda. E mesmo na sala de passes, com aplicação de passes, com aplicações do cartão, com o atendimento fraterno também, que são orientações voltadas pelo Evangelho para a pessoa que está passando por um problema de saúde, por um problema espiritual. Essas orientações são fornecidas através deste estudo, através da aptidão de cada um de nós que tem. Ou senão, quem não pode falar, que no meio desse estudo vai surgir aí outros palestrantes, a casa necessita disso. Nós estamos aqui de passagem. Então, é necessário que cada um de nós busque esse conhecimento para auxiliar, em primeiro lugar, a si, a sua família, no seu ambiente de trabalho, mas também na sua vida e na casa espírita. Por que não? Esta é a função do conhecimento, de tirar as nuvens, as neblinas que estão mediante os nossos olhos, de fazer com que cada um de nós comece a enxergar por entre essas nuvens, comece a enxergar além dos problemas. Esse é o conhecimento na qual Jesus sempre orienta a cada um de nós. Porque tudo, meus amigos, que me disse no início da nossa conversa, tudo isso passa. E depois do problema enfrentado, nós nos sentimos mais fortes, nós nos sentimos mais equilibrados e com uma bagagem a mais no nosso arquivo espiritual. Por isso, queridos amigos, vamos voltar os nossos olhos para o conhecimento, porque há muitas e muitas pessoas que não querem aprender mais, que se fecharam para o mundo, que não querem mais aprender algo a mais nas nossas vidas. Não, eu já estou muito idoso, eu já estou muito idosa, o que eu sei para mim já basta. Queridos amigos, a nossa cabeça é considerada como um paraquedas. Se não tiver aberto, nós vamos se danar. Então a gente tem que se preparar
nós temos que estar abertos ao conhecimento. Porque quem não estiver abertos a esse conhecimento, com certeza, queridos amigos, será mais entregue ao fracasso. E estará fadado a cair muito e muito mais. Aquele que possui o conhecimento terá uma caminhada mais tranquila, mais amparada, como aquele guerreiro que vai à guerra, vestido da sua armadura, equipado com as suas armas. É isso que a doutrina espírita, é isso que as religiões fazem com cada um de nós. Nos preparam para os desafios, nos deixam prontos para vencer os obstáculos. É isso que a doutrina faz por cada um de nós. Por isso que cada um de nós, hoje, numa manhã de domingo, veio aqui em busca do equilíbrio, da paz e da concentração. No momento em que vocês forem tomar os passes, se equilibrem, queridos amigos. Vamos nos tornar receptivos aos passes. No momento que vocês entram, vocês centram, fiquem com as palmas voltadas para cima. Isso melhora a absorção das energias. Há milhares e milhares de equipamentos trazidos da espiritualidade aqui para o nosso próprio benefício. E esses equipamentos, queridos amigos, são muito sutis, são muito sensíveis a toda a desarmonia do ambiente. Por isso, cada um de nós deve se manter concentrado, deve se manter o padrão de silêncio no momento dos passes. Evitar as conversas, quer conversar algo, espera chegar um pouquinho lá fora, porque a espiritualidade está trabalhando aqui há muitas horas atrás para preparar todo o ambiente para que cada um de nós possa tomar o seu passe. E para que esse passe seja proveitoso. Há médiuns, há uns 20 anos atrás, lá na Lar Cristão, que já conseguiam ver um instrumento capaz de fazer um exame, e eles descreviam todo esse equipamento. E nós chegamos à conclusão, há 20 anos atrás, que era o aparelho de ressonância magnética. Então, já na espiritualidade, já se existia esse aparelho, depois que foi aparecer aqui esse aparelho. Se há 20 anos atrás já tinha ressonância no plano espiritual, vocês imaginam o que tem hoje para nosso benefício. Todo aparelho lançado aqui na Terra, ele é primeiro lançado no espaço, na espiritualidade. E eles trazem esses aparelhos fluídicos aqui para o nosso próprio benefício. Então, muitas vezes a gente vem, olha, eu estava com uma dor na perna, eu estava com isso, eu estava com aquilo, e sarou, a gente não sabe nem porquê. Chico Xavier dizia que muitos dos nossos problemas são anulados durante o nosso sono. Muitas e muitas das nossas doenças são curadas quando a gente dorme. Então, a gente tem que ter esse entendimento, esse conhecimento de aproveitar ao máximo aquilo que nós viemos buscar aqui. Então, no momento de tomar o passe, cuidado, gente, não entrar lá na câmara de passe, não ficar de braço cruzado, fica solto, fica tranquilo. Quem quiser, pode fechar os olhos, pode se manter tranquilo. Tem pessoas que entram lá, ficam olhando assim para o médium, assim, até desconcentram o médium assim. Então, fica tranquilo, fica equilibrado, para que as pessoas lá de dentro
possam se desempenhar da melhor maneira possível para o nosso benefício. Então vamos nos preparar aos passos. Elevando o nosso pensamento a Deus, pedindo a Deus e aos queridos espíritos superiores que possam nos tranquilizar, tirando toda a carga energética negativa do nosso corpo e lá colocando as cargas positivas, para que no momento em que saímos pela outra porta, nós podemos nos sentir mais leves, equilibrados e com certeza preparados para a semana de trabalho. Muita paz e muita luz, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Um bom domingo a todos.